Deus seja sempre louvado. Amém. Irmãos, estou aqui diante de todos vós nesta manhã. Já orei a Deus. Quem não sabe, isso aqui é o Torá, só para os irmãos conhecerem. Torá é os 5 livros do Velho Testamento, certo, irmão? Bereshit, que é o Gênesis, e assim vai, com os nomes em hebraico, ok? Só que o meu é transliterado, está escrito em hebraico aqui, ó. Está escrito em hebraico. E do lado de cá está escrito em português, certo, irmão? E a gente lê ele ao contrário, tem que virar as folhas ao contrário. É o Torá. Também é a palavra de Deus, as sagradas letras, né? Porque está na nossa Bíblia. O Torá é o nosso Velho Testamento, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, Pentateuco, né? Que nós chamamos de Pentateuco. Irmãos, eu gostaria de saudar a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso eterno Deus, e que vocês possam ter um dia de paz e de alegria. Para aqueles que recebem outro tipo de saudação, paz do Senhor, shalom, graça e paz. Nós não vamos falar aqui de religião, nós vamos falar de acontecimentos. E agora não será praticamente uma pregação, mas sim o amor que Deus tem, o amor incondicional de Deus por aqueles a quem Ele vai colocar no céu, por aqueles que na verdade Ele fez para ser a sua herança, porque muitos foram feitos que deveriam ser herança de Deus, mas preferiram tomar os caminhos desta vida. Deus poderia obrigar a todos, fazer todos serem, vamos dizer assim, na marra, mas Deus não é cruel. Deus quer que nós, irmãos, o sirvamos com espontaneidade. Por isso que Deus, Ele disse para nós que há um caminho, ou melhor, há 2 caminhos, o estreito, que conduz à vida eterna, e o largo, que conduz à perdição. O Senhor Jesus disse isso. Cabe a nós escolhermos o caminho que queremos andar. Bom, sem demais, nós vamos fazer a leitura no livro de Aos Romanos, no capítulo 11. Capítulo 11 de Aos Romanos. Tá, tudo bem. Vamos ler com a ajuda de Deus. Já fiz a minha oração e apresentei a todos nas mãos de Deus. Capítulo 11 de Aos Romanos. Vamos observar algumas coisas nesse capítulo. Aqui fala, subtítulo, o futuro de Israel. Certo, irmãos? O futuro de Israel. Nós vamos ler, fazer uma leitura um pouco rápida, ou se não, vamos ler de alguns versículos, irmão. Vamos começar a leitura, vamos ver, porque o capítulo é muito longo para não deixar. Bom, vamos ler o capítulo, eu vou ler com bastante velocidade, ok, irmãos? Por favor. Se o vídeo se estender, aproveite o vídeo inteiro, irmãos. Nem que você veja outra hora, mas aproveite porque eu acredito que vai ser útil para você. Vamos ler com a ajuda de Deus. Capítulo 11 de Aos Romanos. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma, mas que lhe diz a resposta divina, reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Porque o que Israel buscava não o alcançou,
mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para que não verem, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Davi diz: torne-se a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-lhe os seus olhos para não verem, encurvem-se-lhe continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para incitar a emulação. E se sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E as primícias são santas. Se as primícias são santas, também a massa o é, e a raiz é santa, também os ramos o são. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles, é feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos. Se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que também não poupe a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para que os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar enxertar. Porque se tu fosse cortado do natural zambujeiro contra a natureza e enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios te haja entrado. Assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó a impiedade. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados, assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fosse desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, mas também alcançarão a misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Amém. Então aqui, irmãos, nós temos um texto um pouco longo, mas nós vamos tentar dar uma explicação a respeito desse texto. Não sou nenhum expert, porém, pela guia de Deus, o Senhor me dará uma explicação. Eu creio que será pela guia de Deus, porque eu não tenho assim muitas palavras de sabedoria humana, mas dentro do contexto, dentro daquilo que Deus me colocou em frente, orando para explicar para vocês todos a respeito da misericórdia de Deus. Estava observando aqui também no Torá algumas coisas, e realmente isso é as mãos de Deus que se levantam nesses últimos dias para nos abençoar. Como diz aqui, irmãos, Abraão um dia levantou as suas mãos para jurar. Hoje nós não juramos nada, porque o Senhor Jesus nos ensinou a não jurar, né? Mas no tempo da lei podia jurar. Abraão levantou as suas mãos para jurar. E isso está escrito em Gênesis 14, versículo 22. E Deus, empregando na Torá a linguagem dos homens, disse também: Nazat et Yadi,
quer dizer, levantei minha mão, Nazat et yadi, creio que seja essa a promessa, Nazat et yadi. Deus levantou a mão para nos abençoar também, irmão. Dentro desse contexto, as mãos de Deus foram levantadas a nosso favor para nos abençoar na pessoa do Senhor Jesus Cristo, enviando para nós uma esperança de salvação, porque nós não somos, ainda que algum de nós possamos ter raízes judaicas muito antepassadas, posso dizer isso, conheço muitos, até mesmo posso dizer que também tem algumas raízes lá no passado, por causa que não tenho como provar documentalmente, porque houve inquisição, os irmãos sabem, e muitos foram queimados, muitos foram destruídos os seus documentos, é muito difícil. Hoje você tem que ter uma prova, mas isso não é necessário para a salvação. Eu estou dizendo isso só apenas a critério de conhecimento, certo, irmãos? A salvação está em Cristo Jesus, o único que pode salvar. Por isso você que crê em Jesus Cristo, como em hebraico quer dizer Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, certo, irmãos? E aceita Ele como seu Salvador, tem o direito de ser enxertado nesta videira. Você era um jambuzeiro, não era povo. Porque muitos pensam que nós somos povo, nós não éramos povo, nós fomos feitos. Nós fomos feitos povo pela misericórdia de Deus, pelo amor incondicional de Deus, através de Jesus Cristo que se manifestou para todo homem, toda mulher, incondicionalmente. Depois eu vou explicar mais ou menos sobre isso, irmãos. Então, aqui fala, irmãos, a respeito de quando Israel caiu. O que Paulo disse aqui? Vocês podem ver, se na queda de Israel, está escrito bem aqui, ó. Portanto, irmãos, quero que não presumais, vamos ver aqui. Se na sua queda, não é? Se na sua queda houve a nossa exaltação, imagine quando eles forem exaltados, porque eles vão ser. Por que eles vão ser, irmãos? Porque está escrito aqui, olha, no versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, do povo de Israel naquela época. Assim também estes agora foram desobedientes, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem a misericórdia. Nós somos desobedientes e alcançamos a misericórdia pela desobediência deles. Alcançamos, mas eles vão alcançar misericórdia. Para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a nós demonstrada. Ele fala a vós porque está a um outro, vamos dizer assim, a um público, ele está pregando para um público. A vós demonstrada, que era o público gentil. Quer dizer, pela desobediência de um, o Senhor elevou o outro. Mas o outro não fazia parte nós não fazíamos parte da verdadeira oliveira. Então, da onde que nós vínhamos? Nós não éramos ramos naturais. Então, por isso que diz assim, se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles, feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Nós não podemos nos gloriar, porque eles foram tirados. Agora nós somos o povo, nós que vamos para o céu. Não podemos, irmão, isso está errado, está escrito aqui. Por quê? Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz é que te sustenta a ti. E agora, irmão? Está entendendo bem o que estou falando? Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Nós não seríamos nada se não existissem eles. Ou melhor, se não existisse o Deus deles, que é o nosso Deus, o Deus de Israel. Por isso que eu falo muito no Eterno, no Deus de Israel. Nós não teríamos o Evangelho se não existisse o Torá.
Porque no Torá fala de Jesus Cristo. Muitos falam aonde? Se você for olhar, muitas profecias do Torá falam do Messias, que eles ainda não creram, porque não chegou o momento. Porque o remanescente será salvo. Então quer dizer, por quê? Mas como Deus vai ter misericórdia? Deus cuida deles, porque eles são o verdadeiro povo de Deus que não precisou ser enxertado. Eles estão na raiz. Mesmo que eles não creram ainda, eles são o povo de Deus. E Deus não vai jogar eles fora? Não. Por quê? Porque está escrito assim, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus fez uma promessa para Abraão. E ele não se arrependeu da promessa. Ele não pode anular a promessa. Ah, mas eles não creram em Jesus Cristo. Não creram. Muitos estão crendo e você não sabe. Você não vive lá. Eu, por misericórdia, já estive lá. E tem muitos e muitos judeus que creem no Yeshua, irmãos. Como não? É que você não sabe, você não acompanha. Procure saber, que você vai ver que muitos creem no Yeshua. Você vai falar, mas Yeshua, por que Yeshua? Porque, irmãos, não tem lógica nós falarmos, eles falarem Jesus, porque eles não são, eles são a raiz, irmão. Nós falamos Jesus porque a nossa Bíblia, ela foi transliterada aos nomes, transliterada. Yeshua quer dizer Salvador, Messias quer dizer ungido. É a mesma coisa, Jesus quer dizer Salvador e Cristo quer dizer ungido. Ungido de quem? Ungido de Deus. Muitos falam assim, aquele irmão é ungido do Senhor, está lá no púlpito. Ungido só tem um, irmão. Ungido é o Senhor Jesus. Nós só não podemos tomar esse nome para nós, irmãos. Aí não maltrateis os ungidos de Deus. É claro, existiam homens que eram ungidos antes do Senhor Jesus, os profetas que eram ungidos. Veio o Senhor Jesus, irmãos, terminou os profetas. Sim, ficou o dom da profecia. Né? O Senhor pode nos ungir quando nós estamos enfermos, pode ser ungido, ou pode nos ungir com óleo de alegria, mas nós nunca podemos ser chamados de ungidos, porque senão nós estamos tomando o lugar do Senhor, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Ungido só tem um, que é Jesus Cristo. Tem irmãos que chamam, aquele ali é um homem ungido de Deus, é ungido de Deus. Irmão, isso é totalmente fora, não está escrito isso. O único ungido de Deus é Jesus Cristo. Ele é ungido de Deus. Ele é o único Senhor que tem autoridade sobre todas as coisas. A ele foi dado domínio e poder sobre todas as coisas. E nós, que somos zambujeiros, enxertados na oliveira, não devemos nos gloriar e nem falar mal do povo de Israel, irmãos. Porque Deus vai salvá-los. Vai chegar o momento que o remanescente será salvo. Isso está escrito, irmãos. Para os irmãos terem conhecimento do amor que Deus tem por eles, eu tenho que entrar um pouco na história. Certo, irmãos? Na história. Então, para que os irmãos tenham conhecimento, irmão, aqui no Torá fala muita coisa, irmãos. Deixa eu ver aonde que eu vou me basear aqui. Vamos basear na festa do Yom Kippur. O que é a festa do Yom Kippur? Eles comemoravam essa festa, ainda comemoram, isso aí é uma tradição. Nós não precisamos comemorar essa festa, nós somos cristãos. Eu não estou pregando aqui, irmão, o judaísmo. Eu quero pregar o cristianismo, mas mostrar para vocês como há uma relação muito grande e nós não podemos criar uma inimizade entre nós, porque nós, embora eles ainda não creram, mas muitos não creram, como eu já disse, mas muitos vão crer. Então nós temos que ter cuidado para não tropeçarmos nem em palavra, nem em obras, falando coisas, porque às vezes você fala uma besteira. Eu já vi um irmão, uma vez quando estava em Jerusalém, batendo no muro, nas pedras, dizendo e amaldiçoando aquelas pedras. Irmãos, acreditam nisso? Os irmãos não imaginam o fim que teve aquele irmão. Não é que Deus é cruel ou que Deus é mau, não. Aquele irmão plantou a semente do mal e ele colheu aquilo que ele plantou por falar aquele palavrão, vamos dizer assim, sobre aquela nação. E eu não concordo de falar de nação nenhuma, a não ser aqueles que são, não nação, né, mas grupos extremistas, essas coisas que a nação e nem as etnias não têm culpa. Os árabes não têm culpa, os judeus não têm culpa, os portugueses não têm culpa, nenhuma nação tem culpa se existir extremismo.
O extremismo é um espírito que pega a pessoa, um extremismo, um fanatismo religioso. O extremista, que eu quero dizer no sentido de fanático, que dá a vida no sentido de querer tirar a vida do outro. Não para querer dar a vida para salvar, porque o único que deu a vida para salvar foi Jesus Cristo, no sentido espiritual. Agora, no sentido que vivemos hoje, muitos dão a vida achando que vão se salvar e que ainda vão ter no céu 70 virgens. Muitos falam isso, irmãos. Uma determinada religião aí que eu não vou falar o nome, né? Porque aqui não estamos para atacar a religião e também quero dizer que nem todos agem desta maneira. Não vamos também, irmãos, generalizar. Tem aqueles que seguem aquela religião e não fazem, não praticam esse tipo de atitude. Por isso eu também não estou desrespeitando de forma alguma, não cabe a mim o juízo. Apenas estou explicando que existem aqueles extremistas, tanto de um lado como de outro. Certo, irmãos? Que a única coisa que nós temos que ser extremistas é no amor. Amar incondicionalmente. Aí é diferente. Certo, irmãos? Quero deixar claro que eu não estou falando mal de nenhuma religião, porque em todas as religiões existem aquilo que é todos os grupos que se dizem religiosos têm o que é bom e o que não é bom. Porém, irmãos, isso também em todas as denominações existem aqueles que são bons, que servem com carinho, com amor, e aqueles que também usam de interesses. Então nós temos que ter cuidado, porque o nosso canal aqui não é para atacar, quero deixar bem claro, nenhuma nação, nenhuma raça e nada. Porque eu tenho amigos judeus, muitos, tenho amigos árabes, tenho amigos de outras religiões, certo, irmãos? Eu estive na casa deles, de outras pessoas que têm outras religiões, e nós não misturamos as coisas. Ali é um assunto corriqueiro da vida, não vamos misturar as coisas, a não ser que Deus abra a nossa boca para falar de Cristo Jesus. Tem alguns que aceitam e outros que não gostam que falem. E nós então ficamos em paz, porque nós não vamos obrigar ninguém a crer naquilo que nós cremos. A crença tem que ser voluntária, nós temos que anunciar e não obrigar. Certo, irmãos? Então deixamos esse assunto e passamos para o que eu ia falar. Yom Kippur era uma festa judaica, é uma festa judaica. E ela é comemorada, irmãos. É uma das festas mais importantes do judaísmo, irmão. Uma festa que eles... Yom Kippur quer dizer dia do perdão. Certo, irmãos? Dia do perdão. No Torá, dia do perdão. E esse Yom Kippur, só para os irmãos terem uma ideia, eu tirei aqui do Torá, ele é comemorado, irmãos, no mês de... em hebraico, vamos ver aqui como é que fala para mim não falar errado, irmão, porque não tenho tudo aqui, tive que escrever alguma coisa aqui para vocês entenderem. Ele é celebrado uma vez por ano no calendário judaico. Começa no crepúsculo, que inicia o 10º dia do mês hebreu, chamado de Tisrei, acho que é assim, Tisrei, que seria o primeiro mês em Israel, Tisrei, porque os meses de Israel têm outro nome, irmão. Israel, ele usa o nosso calendário ocidental para os seus negócios particulares, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Se bem que os irmãos não sabem, muitos não sabem, que esse janeiro e fevereiro não existia também, tá, irmão? Isso aí foi coisa que veio do romanismo. Não existia janeiro e fevereiro. O ano começava em março, por isso que é março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 10 meses, dá certinho. Antigamente era assim, certo? Depois foi mudado, os nossos calendários foram mudados pelo homem, certo? Agora já o calendário judeu, sim, tem esses meses aqui, eu não vou falar, não é para não demorar muito o vídeo. Então Tisrei era no 10º dia, né? O calendário judaico. Assim que começava o crepúsculo, iniciava o 10º dia do mês e continuava até o dia seguinte a festa. Até o pôr do sol. Começava e até no outro dia, até o pôr do sol.
Essa festa chamava Festa do Dia do Perdão, Yom Kippur. E os dias, irmãos, que essa festa se corresponde no nosso calendário, aí diferencia um pouco. Às vezes, né, coincide com setembro, às vezes coincide com outubro e às vezes coincide com novembro, certo, irmãos? Até o dia seguinte, da mesma forma como eu já falei, até o pôr do sol, certo, irmãos? Começa no crepúsculo e vai até o pôr do sol do dia seguinte. Se tiver algum judeu aí, se tiver alguma coisa que eu falei que não é correto, pode colocar no comentário para ser corrigido. Mas eu creio que é isso que eu tenho visto no Torá. Né? Eu gosto de ler o Torá, eu gosto de examinar. Está aqui o meu Torá, por isso que eu ando junto com ele para falar com vocês. Para mim não errar, entende, irmãos? Isso é muito importante. Agora, vejam bem, isso está em 23, Levítico, capítulo 23, 27. Versículo 27. Está escrito assim: ora, o 10º dia desse mês será o dia de expiação e terá santa convocação. Afligireis o vosso espírito e oferecereis a oferta queimada ao Senhor. Na Bíblia nossa Ferreira de Almeida, atualizada, é nesse capítulo também, 23, versículo 27. Nessa Ferreira de Almeida atualizada, certo? Então, só nós não fazemos isso, porque nós não oferecemos mais sacrifício. O nosso sacrifício já foi oferecido na cruz. Mas se tiver algum cristão lá, certo, irmão, que quiser assistir essa festa, que pecado que tem? É uma festa bíblica, certo, irmão? Eu não vejo mal, é lógico que não vai oferecer sacrifício, porque seria, vamos dizer assim, uma incógnita, porque nós já recebemos, não é necessidade do cristão fazer isso, porque o cristão já creu em Jesus Cristo e não precisa mais ser perdoado. Quer dizer, nós temos que pedir perdão todos os dias, porém, nós já temos um cordeiro que foi imolado, não precisa fazer uma oferta queimando alguma coisa, porque já foi, para nós, o cordeiro já foi sacrificado. Mas só para os irmãos terem uma ideia, o que é o Yom Kippur, certo, irmão? E como Deus defende Israel, por quê? Os seus inimigos, como Deus ama incondicionalmente. Por que eu estou falando isso? O que tem a ver com isso, com esse capítulo? Porque Deus ama incondicionalmente, porque houve uma guerra contra Israel no dia da festa de Yom Kippur, para pegar todos de surpresa. E não foram, irmãos, poucos que se levantaram contra Israel. Israel, mais ou menos do tamanho de Sergipe, irmão, do Brasil. É um lugar pequeno, muito pequeno, irmão. E vocês vejam bem, essa guerra de Yom Kippur, irmão, por favor, aqui nós não pregamos apologia a guerras, nós pregamos a paz, o amor e Jesus Cristo. Mas eu tenho que explicar isso para que vocês entendam que nós temos que ter o cuidado ao falar do povo de Israel. E tem muitos cristãos que falam, podem estar cometendo uma infração gravíssima diante de Deus. Entende, irmãos? Gravíssima. Então pare de falar, porque você pode estar pregando e falando algo gravíssimo. Porque em Israel, irmãos, judeus vivem em Jerusalém, judeus vivem junto com árabes. Eu já fui em Israel e já vi judeus comprando em lojas de árabes, e já fui em lojas de árabes em Jerusalém, e já fui em lojas de judeu, quase uma perto da outra. Essa confusão toda, quem faz não é os árabes, irmão. São os extremistas do terror, os terroristas extremistas, que vão ao extremo, que se explodem, que fazem com... Eles que fazem a guerra. E Israel apenas se defende, irmãos. Israel não quer brigar com ninguém. Está entendendo, irmãos? Presta bem atenção. Por isso que Deus os defende. Veja bem, irmãos, na guerra de Yom Kippur, que foi uma guerra árabe-israelense, eu não estou aqui defendendo ninguém, irmão. Estou aqui falando o que está escrito, que é histórico. Né? Houve um conflito militar no dia 6 de outubro a 26 de outubro de 1973, irmãos. E nesse conflito, irmãos, Israel foi pego de surpresa. Estavam na festa de Yom Kippur. E houve uma coalizão com os Estados Árabes
também participando o Egito e a Síria contra Israel. Quer dizer que era uma guerra com muita gente. Israel estava cercado de todos os lados. E o exército de Israel não era como é hoje. Era um exército pequeno, irmãos. Não tinha as mesmas armamentos, não tinha as mesmas, vou dizer, tecnologia como hoje eles têm. Mas como Deus protege Israel, irmãos? Só para os irmãos terem uma ideia, essa batalha, irmãos, que Israel que deu início contra Israel, essa batalha foi vencida não por Israel, mas por Deus. O Eterno venceu essa batalha. Porque houve um momento que Israel não tinha força bélica para enfrentar mais aqueles grupos, daquelas nações que vieram contra eles e ainda pegaram eles de surpresa. E houve um momento, irmãos, que eles então tiveram que enfrentar a si mesmo com aquilo que eles tinham. E num momento daqueles, num combate daqueles, para não demorar muito, irmãos, eles já estavam sem munição, com apenas alguns tanques, acho que 3 tanques, e mais o regimento de soldados, e vinham diversos tanques, irmãos, diversos tanques da Síria que iam atacá-los, ia praticamente exterminar eles, irmãos, totalmente. Ali perto de Golã, aquela região ali, se eu não me engano, é por ali, irmãos. Mas de repente, irmãos, o comandante de Israel, eles já sabiam que não tinha munição para aguentar aquele exército. Mas por certo aquele comandante israelense cria muito no Eterno. Com certeza, naquele momento, eu não encontrei isso escrito, mas eu posso deduzir que ele cria no Eterno, que ele cria em Deus. E ele falou para Israel avançar. E Israel não tinha mais condições. Iria perder a guerra com 3 tanques contra milhares de tanques vindo contra eles, irmão, dezenas, centenas, eles iam perder. De repente, eles perceberam que os tanques inimigos sírios e de outras coalizões começaram a recuar, manobrar e correr. E os soldados também fugiram, do nada. Israel tomou posição e conseguiu vencer aquela guerra. Tomou aquele lugar, venceu a guerra. E um dos agentes secretos do Mossad, certo, irmãos? Ele capturou um daqueles comandantes sírios e perguntou para ele: mas por que vocês fugiram? O que aconteceu que vocês fugiram? Por que vocês não cruzaram, não atacaram nós? Por que vocês fugiram? Bom, Israel não tem costume de, como eu posso dizer, torturar os seus inimigos. Muitos pensam isso, muitos pensam que Israel mata criança. Tudo mentira, irmão. O que você escuta nessas mídias, que Israel mata crianças e que isso é falso, é fake news. Certo, irmão? E os árabes também não matam. Quem mata são os grupos terroristas, que é o Hamas, Hezbollah e etc. Isso é uma questão para vocês aprenderem, irmão. Eles colocam os seus armamentos em lugares dentro de hospitais, dentro de escolas, para que possam usar o público como escudo humano, e Israel atinge aonde estão os morteiros com uma precisão de 100% cirúrgica. Só que onde estão os morteiros, esses terroristas extremistas prendem crianças, irmãos. E ali por isso que vocês veem mortes de crianças. E existe também a Hollywood não dos Estados Unidos, mas a Hollywood do Hamas. Eles fazem maquiagens nas crianças, se vocês querem saber, e com elas todas pintadas de sangue, colocam elas em maca, e eles mesmos filmam com seus aparelhos de filmagem e lançam na mídia, sendo que aquelas crianças só apenas estão maquiadas. Vocês podem não crer, mas eu estive próximo a esta região e tive acesso a muitas informações. Mas é o canal de evangelismo, mas já vou chegar lá, por isso que eu disse que o vídeo ia demorar, irmão, um pouquinho. Presta atenção, o comandante sírio disse assim, vamos voltar lá no comandante para mim não perder o contexto. O comandante sírio disse assim: sabe por que nós fugimos? Você teria coragem de invadir, atravessar um monte de soldados todos de branco, um armamento muito forte, todos vestidos de branco na frente dos tanques, e de repente desceu uma mão branca do céu
e uma voz falou para mim, recuem, porque senão, como quem diz, vocês vão perecer, recuem. Então, ele falou, eu corri e mandei meus homens correrem, porque eu não posso lutar contra os anjos de Deus. Bendito o nome santo do Senhor. Foi a mão de Deus que defendeu Israel. Então, irmão, eles ainda não tinham crido em Jesus Cristo. Agora, como é que nós vamos dizer que eles não vão herdar, que nós agora que somos o povo eleito e eles não, eles não têm mais direito? Não podemos pregar isso. Isso é antibíblico. Eles continuam com a promessa de Deus nos corações. Chegará o tempo que eles vão crer. Chegará o tempo que todo aquele que Deus quer que seja salvo, que crer em Yeshua, receberá a vida eterna. Não adianta. Os dons de Deus são sem, como eu posso dizer, sem arrependimento, que nós lemos aqui. A vocação de Deus e os dons de Deus são sem arrependimento. Aos Romanos 11, versículo 29. Então, se Deus fez uma promessa na tua vida, e você, irmão, irmã, está firme no Senhor, pediu ao Senhor a misericórdia, pediu o perdão, e Deus te perdoou, e Deus teve misericórdia de você, os dons de Deus são sem arrependimento. Às vezes o homem hoje, ele faz o seguinte, irmão, ele tira a liberdade de alguém, joga alguém fora e diz que não perdoa. Só que ele não lembra que os dons de Deus são sem arrependimento. A pessoa que é perdoada não perde o dom de Deus. Porque Deus já deu o dom, é sem arrependimento, é de Deus. O homem não. O que ele dá, ele tira. Mas Deus o que dá, ele só tira, irmão, se a pessoa blasfemar contra o Espírito Santo. Que não é o caso de você que está ouvindo este vídeo, porque se você está tendo prazer de ouvir esse vídeo, está sentindo alegria, é porque o Espírito de Deus está em você. Jesus Cristo te colocou um dom sem arrependimento, ele não se arrepende, ele investiu em você, ele investiu. E quem é o homem que investe em alguma coisa que não dá lucro? Imagine, nós damos algum lucro para o Senhor, irmãos? Nós éramos uma terra infértil, nós não fazíamos parte do povo, nós éramos jambuzeiros, agora somos enxertados na verdadeira videira, cuja raiz, aleluia, vem lá da descendência de Abraão, ou melhor, de Jesus Cristo, não é? Mas de Jesus Cristo veio a promessa, irmão, bendito é o nome santo do Senhor, da salvação, da raiz, irmãos, bendito é o nome do Senhor, da tribo de Davi, o leão de Judá, bendito é o nome do Senhor, leão da tribo de Judá, uma promessa de Deus. Por isso Deus fez Jesus, poderia fazer o Senhor Jesus nascer em outro país, poderia o Senhor Jesus nascer em outro lugar, mas ele nasceu em Jerusalém, em Belém da Judéia, para que ele fosse conhecido como o leão da tribo de Judá. Você está entendendo, irmãos? Então este leão da tribo de Judá, que também é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, vai voltar. E se você se arrependeu dos teus pecados e todo dia você se humilha na presença de Deus, o que Deus te deu, ele não se arrepende. Não vá atrás de conversa humana, não vá atrás de nada, vá atrás de Jesus Cristo. Após esse vídeo eu farei um complemento, porque está ficando muito grande. Deus seja sempre louvado e glorificado.